Rádio Start, sintonia digital www.startwebtv.com.br. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Mais uma tarde especial para você junto com a gente. Já estamos começando mais um programa Papo Reto para você através dos canais digitais da nossa querida Start, num oferecimento da Uninter Super Polo Passo Fundo, na Saldanha Marinho 276. Lembrando que a gente já está aí para todo o Brasil, a rádio da Uninter. Não dá para perder a oportunidade. Segundo semestre já começou, mas é a grande oportunidade de você voltar a estudar, de conquistar aquele sonho que você tanto quis. Graduação, à distância, ao vivo, pós-graduação, quem sabe? A Uninter chegou para abalar com mais de 500 cursos. Já transmitimos aí para 800 polos no Brasil, 17 países, aonde também tem polo para você fazer intercâmbio. Junto com a gente também, claro que está aqui, The Bowler. Eu vou falar uma coisa para você que quer aí ter aquele espaço maravilhoso para fazer a sua festa, então, boliche, interativo, mais esporte bar. Quem que conheceu o The Bowler, já acompanha lá no Instagram, The Bowler PF. Matrículas abertas, sabe com quem? Eu vou falar para você aqui com a escola Divertidamente, o melhor lugar para o seu bem mais precioso. Já pode agendar uma visita através do 991 30 93 72. E atenção, hein? Tem um presente especial para você. Divertidamente, já segue lá no Instagram. A gente vai passar a rede social para você daqui a pouquinho acompanhar através desse ecossistema que nós estamos entrando a partir de agora. E hoje, vou dizer para você um dia muito especial. A nossa convidada de hoje é a Ohana Maciel. Ela é pedagoga, é empresária com uma trajetória inspiradora na área da educação. Gente, ela é graduada em pedagogia pela UPF, com formação anterior em magistério, pós-graduada em psicopedagogia e atualmente está cursando neuropsicopedagogia aqui pela Uninter. Ohana, né, soma aí mais de 15 anos de experiência dedicados ao desenvolvimento infantil. Boa tarde, Ohana. Boa tarde, bom tudo receber bem? você aqui. Eu parei teu currículo agora porque era muita coisa. Se a gente fosse falar aqui, ia levar um tempão. É metade aí do nosso papo reto ia ser assim. Aí ainda vamos continuar, continuando. Que bacana. A gente tem que estar sempre se atualizando. É verdade. Que bom te receber aqui. Obrigada. Além de toda essa trajetória sua, né? Uma colega também nossa aqui da Uninter. Claro. E eu já quero saber de você assim, primeiramente, há 3 anos, né? Você está trabalhando já nessa área. Isso, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso, que eu resolvi, no caso, parar de trabalhar de funcionária, né? Para ir empreender, no caso. Que maravilha. Esse empreendedorismo, então, tá na veia, né? Isso pra mim é... Deu certo. Deu certo? Deu certo até agora. Eu estava vendo aqui que você... Então resolveu fundar uma escola de educação infantil, isso a Divertidamente. Aí, a escola Divertidamente. Como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa trajetória, dessa história, esse momento em que você teve essa concepção de trazer, vou montar a minha escola. Como é que foi? O que acontece? Eu saí da escola Bom Pastor, né? O último lugar onde eu trabalhei. E ali eu, vivenciei, trabalhei na St. Patrick 5 anos também, que me trouxe muita bagagem, além das formações, né? E no momento ali resolvi realmente empreender. Abri uma escola com uma sociedade, que não deu muito certo, enfim. E resolvi abrir sozinha. Eu disse, até conversando esses dias, brinquei. Digo, resolvi parar de usar muleta e fui sozinha, né? Dar os próprios passos. Que bacana isso. Então, resolvi montar a escola, né? E comecei do zero. Loquei a casa. Literalmente. Não tinha nada, nem as tintas ali. Pintei grade, pintamos tudo, organizamos tudo ali. Isso. E do zero. Então, agora, setembro, mês que vem, faz 2 anos que a escola está atuando em pleno desenvolvimento ainda, claro, né? Como sempre, uma escola de educação infantil tem que estar sempre se atualizando, sempre, né? Certo. Mas, graças a Deus, está dando muito certo. Essa situação que você apresenta aí, né, tá levando o quê? A questão de acolhimento, né, para essa primeira infância, tão importante hoje, essa parte estrutural, porque a gente percebe que, como a gente tem a necessidade de fazer com que os futuros adultos, né, tenham uma base realmente verdadeira. E essa primeira infância, esse acolhimento que você colocou aí nesse projeto, como é que foi teus primeiros desafios, então, de estar lá já atuando na prática? Porque na teoria é tão fácil, né? Sim. Na verdade, o que acontece, né? Eu sempre trabalhei o construtivismo, sempre, né? A minha ideia de educação
para a educação infantil, né? Porque a educação infantil ela é a base de tudo. Ela é a base do ser humano, né? A criança, ela forma muito o intelecto ali até os 6 anos. Então, ela precisa de toda essa base ali para se estruturar bem e ser um ser humano tranquilo, enfim. Toda essa questão dos primeiros aprendizados, o desfraude, adaptações, né? Então, é sempre o primeiro na vida do ser humano, né? Entendo. Então, o que acontece? Eu trabalho com construtivismo na escola e ali, diante disso, a gente trabalha com a criança aprendendo a todo momento. Todo momento, desde que eu brinco, né, que desde o momento em que eles colocam o pé para dentro da escola, eles estão aprendendo a fechar uma porta, a pedir licença, a comer, se alimentar, né, porque em casa às vezes acontece, né, principalmente quando são filhos únicos, enfim, o pai acaba favorecendo, acaba, né, ajudando ali, eu vou dar comidinha na boca, e não tá errado, né, porque a criança precisa dessa atenção materna e paterna, né? Mas na escola... É uma construção todo. Com certeza. Na escola, a gente tenta criar o ser humano, né? Criar para a vida, no caso. Entendi, né? Então, ensinar todas essas coisinhas, né? Essa questão de pôr uma mesa, a questão de que tem que usar os talheres corretamente para se alimentar. Bacana. Então, toda essa questão, não somente os projetos, porque a gente trabalha também com alguns projetos, né? Horta, arte divertida, que a gente dá os nomes, né? Já, é bem amplo, então. Nessa questão da escola, né? Como é divertidamente, a gente brinca com essa questão, né? Arte divertida, horta, psicomotricidade, a questão da musicalização. Então, todos os dias eles têm algo diferente, além do que as professoras mesmo da turma ensinam, né? Eu te faço essas perguntas assim, bem, pode parecer até para quem está nos assistindo, né, o nosso espectador e também o nosso ouvinte, ele pode dizer assim, não, mas por que perguntar isso? São perguntas, como eu falo sempre, podem ser leigas, né? Pode ser para você extremamente simples, mas para os pais às vezes estão muito despreparados, às vezes para ter esse entendimento, esse alcance de compreender que a criança hoje, não diferentemente do que nós íamos, no meu caso, nós íamos para uma parte didática, né? O colégio, a escola, enfim, é uma questão didática, você tem conhecimentos teóricos. Essa amplitude é uma responsabilidade bem maior, né? Isso, a questão, antigamente nós aprendíamos o básico que nós precisávamos, né? E não tinha toda essa questão, assim, como eu digo, essa questão de construir o conhecimento, né? De estar ali construindo o ser humano para a vida, né? Construindo formas de que ele possa resolver problemas, porque tem, né, a questão de disputa de brinquedo, de disputa de material, enfim, mas que a gente possa intervir de uma forma que vá agregar para essa criança, né? Não simplesmente ali, não, parou, não vai fazer isso, mas que vá agregar, né? Que realmente a gente não pode chegar no trânsito depois ali e querer ter o seu lugar sempre o primeiro, né? Ou chegar na fila do banco lá e não, eu quero passar na frente. Então, toda essa questão... É um aprendizado constante. É constante. Porque a gente tinha ideia, eu faço essa ligação, porque antigamente, você fala sobre isso, porque a gente tinha uma ligação assim de ser igual, todo mundo era igual. Era meio que... E hoje a gente se vê que a personalidade de cada criança... O ser humano é diferente, né? Hoje tem como tudo que aconteceu nessas mudanças... se respeita a personalidade. Antigamente, não. Você tem que ser igual ao teu coleguinha igual ao teu coleguinha. Tudo uma matriz, né? Até na questão da escola, né? A criança como única. A gente conhece cada criança, conhece cada família, né? E trata como única, né? Tem algum, né? Enfim, algum probleminha que hoje em dia tem também, né? Como o avanço é grande também, na nossa época não tínhamos tantas coisas, né? Mas, assim, a gente trata a criança ali como um ser único, né? Vai observando, tá faltando isso, tá precisando de tal coisa, né? Com as famílias ali. Então, a gente conhece todo mundo. Eu, como diretora, conheço cada criança, as pros, tudo, né? Para ter essa questão, assim, mais ampla, né? De estar junto das famílias, ajudando mesmo, né? Nessa construção de ser, né? E realmente a criança reflete muito da família, né? Não tem muito, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Se percebe muito como é que se uma família é unida, se não é, se o esposo... Porque, às vezes, os pais, eles levam para a escola... E muito, como eu digo, às vezes era um depósito, uma fuga. Vou me livrar do meu filho, eu não quero ter a responsabilidade. Levo para a escola e a diretora e a professora que se virem, criem para mim. Sim, na como verdade. Como é que funciona isso? O que acontece? A criança
tem muitas crianças, né? Não podemos, né? Não é todas, mas é aquela questão. A criança passa muito mais tempo conosco na escola do que em casa com os pais, né? Chega em casa cansada, vai tomar o banho, vai jantar e vai dormir. Então, é aquela questão, né? A gente, na escola ali, a gente reflete muito, né? A criança que daqui a pouco... briga muito com o coleguinha, ou daqui a pouco do nada começa, né, apresentar algumas questões, né, por isso também que eu gosto muito dessa questão da psicologia, da neuropsicologia, né, porque são questões assim que a gente vê nítido, né. Tu vai fazendo uma leitura diferente, primeiro do pai, né. Isso, porque se tu não trabalha isso na infância... Não tem volta depois, né? O problema é grande depois. Não o problema é grande depois. E os pais, a família reflete muito para a criança. Na infância e depois também, né? O criar o ser humano ao todo, né? Em questões gigantescas, né? Questões de relacionamentos depois, questões de... que hoje em dia a gente tem, né? Não fugindo do gancho, mas hoje temos, né? Muitas essas questões de, o relacionamento não deu certo, descarta e vem outra. Exato. Né? Ou vem outro, enfim. Então, isso reflete, sim, muito a infância ali, né? Uma família bem estruturada, uma família que cuida, que olha para essa criança como um ser único, vai criar uma pessoa maravilhosa. A gente percebe assim como você sendo uma referência para esse assunto. Hoje os canais, os meios de comunicação, eles têm se preocupado. Eu vou dar um exemplo bem clássico, a trazer alguns assuntos à tona. Por exemplo, a novela Vale Tudo da Rede Globo hoje retrata muito bem o filho, que é o Tiago, um menino extremamente desestruturado, a Heleninha, que é a Paola Oliveira, extremamente desestruturada, numa família muito bem abastada, uma família muito rica, e se percebe que às vezes as compensações vêm muito no material. Aqui, na realidade, a minha pergunta é bem simples. Às vezes os pais hoje, com a tecnologia, com o celular, com essas facilidades até mesmo de criar, eles têm criado filhos assim superficiais, relacionamentos superficiais? Com certeza aquela questão de criar robôs, né? Por quê? Porque a gente tem essa questão assim, a compensação não dá o que a criança precisa. Às vezes é uma família muito rica, uma família, já trabalhei muito com isso também, né? Uma família muito, muito rica, eu dou de tudo pro meu filho, mas o meu filho é revoltado, o meu filho bate de frente comigo, o que eu fiz, eu dou de tudo. É o amor, né? É o carinho, é o sentar ao lado do filho. Se divertir junto, sair num final de semana e ir para uma praça com um filho, né? Toda essa questão, assim, de estar junto, mas não estar do lado com um celular e o filho com o outro, né? Isso não é a mesma coisa, por incrível que pareça. Sim. E as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento, né? Não é um erro, mas isso faz total diferença. Mas eu não tenho tempo, Hanna, eu sou empresário, eu não tenho tempo. Prefiro pagar uma babá, uma empregada, pago já a tua escola, você é uma profissional extremamente bem conceituada. Para que eu não tenho paciência, não tenho tempo? Aí vem aquele processo. Como é que vocês conseguem abordar isso quando você percebe uma criança que pode ser um problema lá no fundo? É difícil, né? É difícil sentar com os pais e abordar isso, porque é uma questão assim que os pais não se veem. Né? Eles não se veem aquela questão, eu tô errando, não é com eles, né? O problema, mas eu dou de tudo, eu pago a escola, eu faço, às vezes pago aula de música, aula disso, aula daquilo, a criança tem os horários todos, a rotina toda já mandei para Disneylândia 2 vezes. Tudo certo, né? Mas não é isso. É a carência afetiva, né? A carência é aquela questão de estar junto com o pai, com a mãe e ser pai e mãe. Né? A Tata não vai fazer a diferença, a Pro às vezes faz muita, aquela questão de Pro, mas é até onde a Pro consegue, né? Porque às vezes muitas crianças, elas vão para a escola, elas têm a Pro como aquela questão, a Pro mandou, a Pro falou que é assim e é assim. Entendi. Né? Então, eles veem a Pro como espelho, só que, na verdade, em casa, primeiro, eles precisam ver os pais como espelho. Entendi. Né? Mas também... ter orgulho daqueles pais, né? E dizer, eu vou ser igual aos meus pais. A cópia, né? Mas você acaba também como diretora, e quando você percebe que uma das suas profissionais, ou um profissional que trabalha contigo, está passando o limite aonde ele tem, você
tem que bloquear, tem que Precisa, cortar, para não substituir esse papel de pai e mãe, Pra que não acontecia muito isso, substituir, né? Com certeza. E acontece, né? Aham. Hoje em dia acontece das crianças se vincularem muito mais com o professor do que com o pai. De não querer ir pra casa não quando o pai vai querer ir buscar. embora quando o pai vai buscar. Ou sair fazendo birra, enfim, né? Fazendo aquela coisa, eu não quero, ou chorando porque prefere ficar na escola, né? Só que aí é um problema, porque a escola não substitui, né? Isso precisa ser uma sistêmica, né? Escola, famílias e a criança como foco, né? Sempre Entendi. a criança é o foco. Os professores sempre pagaram o pedágio de ter essa responsabilidade, né? Parece assim, se eu tenho um Sim. bom professor, eu tenho tudo resolvido. E esses assuntos ainda continuam, mesmo no ano de 2025, com tudo que a gente tem. Sim, com toda a tecnologia, Tudo, né? Tudo, a comunicação, tudo. E aí é um ponto que daqui a pouco é uma questão que a gente perde um pouco, né? Porque antigamente tu brincava na rua, a gente podia, né? Até as não 10 da tinha noite numa perigo, esquina. tu tava jogando bola na rua, tu tava brincando e tal. E hoje em dia não. Hoje em dia as crianças não têm mais acesso a uma grama, né? Eu tenho jardim na escola já para fazer a horta. Eu ia te perguntar isso. Para ter a horta ali e tal, porque a gente precisa, né? Esse contato é fundamental. Mas, o contato professora, com a terra, com a grama, com o brincar. É né? capaz de perguntar, Pro, onde é que está o aplicativo para a gente plantar? Para a gente plantar, né? Mais ou menos. E isso deixa a criança doente. Eu já vi reportagens em que as famílias estavam achando que a criança era autista ou tinha algo, né, alguma deficiência, enfim, alguma coisa, e era o uso excessivo de telas. Tu vê, olha só, nesses 15 anos de experiência que você tem na área, né, há mais de 3 anos então, como a gente está falando, já atuando na prática, né, da psicopedagogia, os sinais de uma criança, então, precisa de um olhar individualizado, como você falou. Ok. Você consegue perceber isso, mas num universo ali, num ambiente que você está com várias crianças, como é que faz para administrar? Porque eu acho que tem muitos pais que ficam questionando. Chegam lá e te fazem muitas questões antes de colocar a criança lá. Mas você, na prática, para dizer para as pessoas, papo reto, como é que é administrar tudo isso? Crianças queridas, delicadas, amorosas e outras complicadas, com alguma deficiência. Como é que faz? Na verdade, a gente tem que ter... é aquela questão de... tem que dar um jeito ali de organizar toda essa questão, né? Porque a criança que bate, ele não bate porque ele quer. Entendo. Ele bate porque alguma coisa ele quer falar, ele quer expressar. Algo está incomodando ele, algo está fazendo com que, principalmente quando é frequente, né? Claro que pode acontecer, questões de né, por alguma coisa acontecer naquele dia. Como aconteceu no passado, normais de briga, discussão da natureza aí. Mas da criança. Agora, quando é todos os dias, repetitivo, quando a criança apresenta, né, enfim, ecolalias, apresenta algumas questões assim que acontecem direto, a gente precisa ir investigando, só que a gente tem que ter aquele olhar também de que um pai e uma mãe, o que esse pai e essa mãe vão né, fazer quando tu chegar e colocar isso para eles. Então tem que ter toda essa delicadeza também de ir devagarinho, que nem eu digo, oriento as minhas pros, né? Vão anotando, vão pegando tópicos, vão me passando, que a gente vai devagarinho, né, vendo o que está acontecendo. Estamos falando aí, né, sobre a questão da neuropsicopedagogia, aquela palavrinha que eu gosto de falar, que o Juliano falou que eu não ia dizer, que vem ganhando esse espaço na educação, né? Você já enxergou e nos falou aí realmente, desculpa atravessar, mas tem que falar. É que realmente neuropsicopedagogia, neuropsicopedagogia é uma palavrinha que ela pega, né? Somente os bons. Eu estou parecendo aqui também agora, viu? É que nem aquela questão da desintrometria óssea. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Olha, estamos falando aqui sobre questões, Hanna, tranquilo, de pais eu digo, com inteligência de alcance para isso, mas tem muitas pessoas que acham assim, e me corrija se eu estiver errado, por que tanta frescura? Usam bem essa palavra. Coloquei o meu filho na escolinha, meu Deus, era uma criança assim, 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 agora virou um nojo. O que acontece, né? O que aconteceu? São estímulos, né? A escola de educação infantil
ela tem muitos estímulos, que nem eu comentei. A gente tem projetos, a gente tem, né, várias questões. Televisão, eu tenho televisões na escola, mas a gente não usa, a gente utiliza de manhã cedo, né? Assim, ó, algo muito, sabe, chega mais sonolento ali, tudo bem. Tá. Mas, assim, são questões que é estímulo o dia todo. Eles estão aprendendo o dia todo a socializar, a estar em grupo, né? E em casa, o que acontece? A criança fica isolada. Ela muitas vezes não tem primos, não tem... Porque hoje em dia a gente também vive essa questão. Antigamente tinha 11, 12 filhos, verdade, né? Primos, isso, aquilo, brincavam na rua. Hoje não, hoje já não tem mais essa questão. É do máximo 2 filhos. Agora pet te garanto que tem. Pet tem bastante também. Mas é aquela questão. Não tem mais essa questão de socialização. Certo. Eles não socializam mais, eles não, né? Às vezes a criança para ir no mercado é aquela coisa, assim, eu não levo no mercado porque ele vai querer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E na escola eles sabem limites, eles precisam aprender limites. Entendi. Né? Então, daqui a pouco acontece essas questões, né? De, por que o meu filho ficou agitado? Por que o meu filho veio para a escola e chegou em casa batendo? Ou chegou em casa... bravo, sonolento, né? Enfim, eles gastam energias, eles aprendem a socializar, né? Então, eles precisam de tudo isso para ser adultos, né? Com o psicológico tranquilo, né? E o interessante nisso também, e a neuropsicopedagogia vai ensinar com certeza, as pessoas começam a ser questionadas, né? E às vezes padrões que os pais não querem... Não tem paciência, às vezes, repetir talvez, e até da leitura, de compreender. Daqui a pouquinho vem aquele pequeno, né, aquele pequenino, aquela pequenina, cobrando. E como eles são questionadores, né? Exato. Como eles são. Eu acho que é isso que é o choque que os pais estão vivendo. São duas culturas que se batem, porque as crianças é o reflexo do mundo atual e de um futuro tecnológico, que quem acompanha, quem se reinventa até mesmo como pai, porque de repente assim, o teu primeiro irmão não passou por isso, veja só, a gente ouvia muito isso. Não, e tem muitas questões assim, ó, os meus filhos, propriamente dito, são o fogo e o totalmente diferentes. Eu tenho um filho de 16 anos que ele é super calmo, super tranquilo, e um de 8... vai fazer 9, que ele é um furacão. Ele desmembra né? Entendi. Então, é aquela questão. A geração, né? A geração que a gente vive hoje é muito ativa. É uma geração que, quanto mais tu der, e isso eu falo muito lá na escola para as pros, eu falo sempre, vem chipada, vem com tudo, chip. É aquela história. Quanto mais tu fornecer conhecimento, mais tu der, né, gás, que eu digo, mais eles vão aprender, mais eles vão querer e vão buscar. E às vezes esses pais se deparam com isso e dizem, meu Deus, mas eu não tenho gás, eu não tenho para seguir, né, para irem lado a lado com essa criança que é questionadora e que é uma criança que sim, quer aprender cada vez mais, né? O Brasil, né, hoje até parabéns a todos aqui Passo Fundense, estamos completando mais um aniversário de Passo Fundo, né, nossa cidade. Hoje, dia 7 de agosto. 7 de agosto, isso, né, estamos aí. O pessoal vai assistir a nossa live aqui em outro momento, vai ficar pensando que hoje, é hoje? É hoje. 7 de agosto. Estamos aí completando mais um ano de aniversário de Passo Fundo. Olha, estamos numa época onde as pessoas, a nossa população está envelhecendo mais, Ohana, né? Com certeza. Hoje sabemos disso, é sabido disso. Com certeza você não tem lá só pais, porque quando se fala, né, na prática, quando se fala assim de teses, de teorias, de aplicabilidade de escola infantil, ou de escolas, ou de faculdades, se imagina sempre a faixa etária perfeita. 25 anos, 35 anos. Aquela família doriana. A família do comercial de margarina. De margarina, aonde senta o pai com um menino, uma menina e tal. Como é que é essa relação quando os pais são mais velhos, então? Por exemplo, já aconteceu com você saber experiências como essa e lidar com um jovem, um menino? Já aconteceu questões assim muito, né? E são muito pontuais. Porque os pais com mais idade, os pais mais velhos, eles tendem a dar um dengo a mais, né? Que seria pai-avô daí, seria? Mais ou menos, né? Eles tendem a tratar aquela criança como se fosse um diamante, ali não está errado, né? Com certeza, é o filho, né? É o bem maior que tem. Sim. Mas é aquela questão que às vezes acaba travando
a vida do pequeno. Por quê? Acaba travando de ele conseguir ir lá e pegar um prato, enfim, pôr uma mesa, travando o conhecimento mesmo, de ele tentar, né? De ele tentar, de ele fazer e ele saber que ele é capaz de conseguir fazer tal coisa, porque os pais acabam fazendo muito pelas crianças, super protegendo. Sugando, super protegendo, de uma forma assim que a criança não, né? E aí chega na escola, eles têm desafios, né? Eles têm que aprender. Então acaba que o pai se frustra muito mais também, o pai e a mãe, né? Certo. Acabam se frustrando muito mais, acabam tendo aquela questão de, poxa vida, e agora o que eu vou fazer? Porque meu filho veio com um desafio da escola, o meu filho, né? Tá, toda essa questão, né? E agora, como é que eu vou fazer essa questão? Então, é bem pontual isso, né? E é preocupante também porque as pessoas, né, têm muitas dificuldades, eu digo assim, e as pessoas aparentemente fingem na internet, e as pessoas falam muito sobre isso, as vidas perfeitas. Né? Nem tem fingimento na internet. Relacionamento perfeito, tudo perfeito, famílias perfeitas. Tudo perfeito. E, na verdade, a gente sabe que não é. A escola tem trazido, então, para você uma experiência real, na prática, né? Prática. De várias situações que são questionáveis todos os dias. As crianças aprendem muito. Hoje também, diferentemente do passado, muitos casais do mesmo sexo têm convivido e tendo a possibilidade de adotar crianças. Eu não sei se você já conviveu com pais assim, que a gente fica dizendo hoje com essa liberdade, essa oportunidade, o amor sempre parece que é muito maior, às vezes, do que casais, entre aspas, ditos normais, héteros. Como é que é a tua visão em relação a isso, esses pais? Tanto menino, menina. São questões, assim, que... do preconceito mesmo. São questões, assim, que acabam, né, tendo... Não adianta a gente querer esconder, né? Dizer, não vai acontecer. Vai acontecer. Sim. Talvez na entrada, né? Um coleguinha entrando com outro, uma família, né? Pai e mãe ali entrando e a mãe, vamos dizer, né? Sim. Então, é uma questão, assim, que com certeza acaba acontecendo aquela coisa, aquele olhar, né? Enfim, não dá para ser hipócrita. Né? Estamos no sul do Brasil, a gente é mais preconceituoso. Infelizmente, é essa questão, né? E a gente tem que mediar, né? Tem que tentar mediar de alguma forma, tentar ser... É que nem política, né? Entendi. Tu não tem como tu dizer, não, eu defendo tal coisa, Entendi. eu defendo... Não, é aquela questão. As crianças, né, estão mais abertas para isso, né? As crianças precisam ser o foco, né? E essas precisam ser o foco de tudo, na verdade. Eles precisam ser os primeiros ali. Então, há essa criança que, né, precisa ser atendida da mesma forma, vai ser atendida sempre da mesma forma e precisa ter aquela questão de que a gente protege muito, né, a criança, porque a escola de educação infantil, ela precisa ter esse olhar para a criança mesmo, né? Porque tu tá criando... A sociedade no futuro vai ter, com certeza, talvez nós não estejamos mais aqui, muito mais facilidades de absorver isso, de compreender, de dividir, tendo o entendimento que o amor maior que é o que prevalece. Que é a criança, né? Porque daqui a pouco, se ela vem de um lar ali que... Foi formado dessa forma, essas novas sociedades que virão, elas vão ter um entendimento que é uma naturalidade. Isso aí. Né? E daqui a pouco é aquela questão, né? A criança, ela foi acolhida, né? E que bom. Que bom que a criança foi acolhida. Ela não vai estar mais em um lar, né? Ela não vai mais, enfim, ser um ser humano daqui a pouco complicado, um ser humano com problemas psicológicos, neuropsicológicos, porque foi criado dentro de um lar, foi abandonado, né? Que uma criança... Então, olhar por esse lado seja muito melhor. Pro-Hana, eu posso te chamar assim como Pro-Hana, claro. né? Todo mundo chama assim. Só para a gente pontuar essa questão do casais do mesmo sexo adotando, que é uma coisa maravilhosa, porque o número de crianças que são abandonadas e crianças que precisam de estrutura, eu acho que a criança ela não até essa é uma pauta bastante, Ivone puxou uma pauta bem complexa, assim, né? Mas para ser pontual, porque a Ohana nos dá a prática. Eu sei. Existe toda uma contextualização antes de chegar até a criança né? Existiu todo um processo de adoção, existiu todo um processo. Mas na prática, a gente não pode ser hipócrita. É na vida real. Que não existe, né? Isso é papo reto, no real, ali. Claro. Cai para a professora
Resolva o meu problema. Mas o importante que eu vejo hoje, e até da vida real mesmo, a gente também, né, Ivone, nós somos, a gente está no caminho da licenciatura em História aqui também, a gente já teve enfim, estágios, a gente já deu aula, a gente sabe muito bem como é que acontece. Só que, o importante, a criança ela não tem esse discernimento de sexualidade até, sei lá, seus 10, 11, 12, 13 anos, né? Dependendo, eu acho que a menina ela tem um pouquinho mais de percepção, né? O menino um pouco mais atrasado, eu acho que é tudo isso. Só para fazer uma ponte, Ivone, do que tu falou sobre a questão disso, hoje as redes sociais, a internet, né? Hoje a gente vê aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, em outras redes também espalhadas, que a sexualidade infantil ela está cada vez mais precoce, as músicas são cada vez mais. Aí você, tudo bem, aí você olha para os anos 80 e 90, as músicas que também eram também do mesmo jeito. E aí eu faço a grande pergunta para você, até saindo um pouco da nossa rotina de perguntas ali. Como é que você lida hoje com essa questão? Porque a velocidade com que as crianças estão mexendo naqueles aparelhos, né, é impressionante. E como você faz, porque você volta, né, a tentar atrair eles com coisas simples, por mais que a criança ela é simples, mas como é que você faz na escola? Como é que é a metodologia de vocês dentro da escola ali para atrair essa criança, para ela ficar com atenção ali? Porque eu vejo com os meus lá, meu Deus do céu, como é difícil, né? Super difícil. É difícil tu competir com um celular, né? Sim, porque ele te traz tudo, né? O celular te traz tudo pronto. Então, é aquela questão, né? Que nem eu comentei antes, a gente trabalha com construtivismo, né? A escola. Então, o divertidamente ali acaba que é aquela questão. Eles aprendem de forma divertida também. Então, em muitos momentos, as atividades são mais lúdicas. Né? São mais lúdicas, dentro de uma brincadeira, uma pequena brincadeira, um pequeno jogo, eles estão aprendendo inconscientemente. Né? Eles não estão aprendendo da forma que a gente aprendia antigamente. Entendo. Sentava na classe ali e ficava sentadinho. As minhas crianças na escola lá, eles não ficam sentadinhos que mais. Bacana isso. Não, de maneira nenhuma. Então, por isso, tem a horta. São neurotransmissorizinhos. Com certeza. Tem a arte divertida, que é uma questão que eles fazem. As pros botam papel nas paredes ali, eles vão lá e pintam com vários, daqui a pouco até um pincel de folha, elementos naturais. Então, são todas essas questões que a gente faz e traz de forma lúdica para chamar atenção mesmo, porque realmente, hoje em dia a escola ficou muito difícil competir com telas, né? Que trazem prontos, por isso que eu digo, televisão na escola é aquela questão, né? Celular também, não, eles nem, né? Não, nessa idade ainda a gente consegue controlar, eles não trazem, né? Mas ali tem que ser uma válvula, eu penso, né? Uma válvula de escape para isso. Nessa idade, as telas é o problema dos pais. Porque é uma questão, gente vê muita né? questão do pai, daqui a pouquinho tu tá com muita coisa de fazer, tem aquela história, né, do Laír Ribeiro que ele conta, né? Que o pai chega em casa com um monte de trabalho para fazer e o filho de 5 anos quer brincar com ele, ele diz assim, ó... filho, faz o seguinte, ele olhou numa revista, viu o mapa mundi, recortou em vários pedaços e entregou para ele, achando que ele ia demorar uma meia hora. Não levou 5 minutos, o menino voltou de novo, pai, tá pronto. Ele disse, como tá pronto? Você tem 5 anos, como é que tu já montou o mapa mundi? Como é que tu sabe onde é que tá os pedacinhos certinhos? Ele disse, pai, sabe o que é? É que atrás tinha a foto de a cabeça de um homem. Então, se a cabeça de um homem estava certa, o mundo está certo. Então, é mais ou menos isso. O que eu quero fazer essa referência ali? Eles têm uma velocidade de captar muita coisa. E hoje a gente chega em casa, a gente não dá uma revista, a gente dá um aplicativo. E eles vão ali e ficam 2, 3, 4, 5, 6 horas. Aí eu vejo, claro, né, muitos professores, muitos pedagogos, psicólogos dizendo a gente tem que tirar um pouco as telas, porque as telas fazem isso. Mas como é que tu faz? Um pai que chega às vezes cansado, uma mãe que chega às vezes cansada.
tu dá aquela tela ali e deixa. É a verdade, né? Não, com certeza. E daí tu leva para a escola, daí a escola já está com uma outra ideia, visão, né? outra visão. Tem também o seguinte, Johanna, a criança é diferente quando ela tá com... Tu já percebeu assim, a criança, ela com o pai, ela é um jeito. Com vocês, ela é outro? Totalmente diferente. E é aquela questão, né? Eu não julgo chegar em casa cansado e dar uma tela. Porque aí vem o papel da escola. E eu acho que sim, é o papel da escola, né? Em nenhum momento as crianças vão ficar em telas. Porque até tem uma lei que proibiu, né? Há pouco nesse início do ano também, né? Que os celulares iam ser proibidos dentro da escola. Sim, é proibido, né? É proibido. E então é aquela questão, né? Sim, aí tu vai chegar cansado, enfim. Aí aquela criança vai ter 1 hora, talvez, meia hora, enfim... Vai de cada família, né? Mas vai ter aquele momento do celular, porque a gente não tem como tirar essa criança do mundo se o mundo está dando isso, né? Então, daqui a pouco, hoje em dia tem também, né? Os pais conseguem vincular ali coisas saudáveis para a criança assistir, né? Que não seja esse mundo do funk, enfim, dessas, né? Enfim. Então, daqui a pouco ali é um momento saudável, né? Enquanto a mãe prepara a janta, enquanto, né, a criança tomou banho ali, tá jantando, fez os deveres, aí sim. É aquela questão da compensação, né? Não tornar uma criança alienada também, né? Com certeza. Porque a gente não pode fugir do muito mundo, também, né? Que nem acho que tem um povoado assim, né? Que eles vivem, olha só. Eles vivem. Na matemática tu vai bem. Mas no português eu destroio. É que eles vivem como fosse no século XIX, né? Sem nada, sem luz, sem nada disso. É uma coisa muito legal. Nós conversávamos também há uns 2, 3 dias atrás, até para a gente estava combinando sobre essa entrevista. Qual que é a tua visão como pedagoga, como professora das escolas rurais, assim? Eu digo escolas rurais, de espaços que nem a tua. Eu sei que tem um projeto aí que você quer fazer de levar os alunos da escola Divertidamente para um local mais afastado, uma chácara, do qual eles tenham contato com animais. Porque hoje tem ainda criança que não conhece galinha, que não conhece porco. Existe isso? Com certeza, né? Com certeza. Crianças criadas em apartamentos, né? Que os pais, enfim, não têm essa válvula de escape, que eu digo, né? E nem eu sempre falo, né? Eu quero muito, almejo, né? No futuro ali, não tenho, mas almejo no futuro ter um espaço, né? Enfim, uma chácara, alguma coisa para que eu possa ir, né? E daqui a pouco passar o final de semana ali, né? Na natureza, na paz, que nem diz, né? Sim. Então, o que acontece? Eu acho que todo mundo almeja isso, né? Mas tem muita gente que é aquela questão, né? Trabalha direto, não tem acesso a uma grama, a um espaço, né? E sim, é um projeto da escola, né? Que a gente quer, sim, ter um espaço ali para levar as crianças, contato com animais. Isso é psicológico, né? É neuropsicológico. Falando em neuro, é maravilhoso questão, isso, né? O que você já percebeu, assim, quando... Que eu sei que a escola ali tem um espaço, né? Bem apropriado. O que você vê, assim, na mudança diária de uma criança que chega ali e que começa a ter contato com terra, começa a se sujar, começa a ver isso? Como é que você enxerga a criança? Qual é a diferença ali? É totalmente fica mais diferente, calma, aquela que tá né? mais... Como é que é? Com certeza, é totalmente diferente. A criança que consegue ter acesso, né? Que nem a gente diz, ali a escola tem o jardim, né? Tem o espaço de horta, tudo ali. Mas é totalmente diferente aquela criança que tem o contato mesmo, né? Com a terra, o contato com a grama, que pode jogar bola, pode correr num espaço ali, né? Da criança que fica só fechada num ambiente, porque a criança, ela explora, né? Ela precisa explorar, e o ambiente que você fornecer para ela explorar, ela vai explorar. Então, se tu, que nem eu sempre falo, se deixar em uma sala de aula fechada o dia inteiro,
eles vão ficar estressados. Assim como a gente, né? Se a gente ficar... Então, o ser humano, ele é assim, né? Ele precisa dessa questão. E para trabalhar a questão da educação ali, voltada para isso, né? Tem mil possibilidades, né? Para trabalhar ali em uma área verde, em uma área, né, com animais, uma área assim, tanto psicológico quanto a questão da educação, né? Tem N coisas assim que a gente pode trabalhar de forma ampla e que a criança acalma, que a criança tem, é tudo. É fato. Agregado, Acalma né? mesmo. Aí eu já saí da pergunta, Vani. Segue aí. Não, desculpa. tranquilo. Eu acho assim, ó, a gente está se encaminhando já, muito bacana. Vou ter que trazer a Ohana Maciel mais umas 20 vezes daqui para a gente falar sobre isso. O tempo voa de uma maneira... Mas com essas perguntas que a gente está fazendo, o mais importante é que a gente está percebendo que as escolas, e a tua escola Divertidamente, está preparada para enfrentar todas as situações. Essa que é a grande verdade. Por isso que a gente questionou aqui no Papo Reto, precisa. E sabemos... É sabido que muitas escolas não estão preparadas e muitas escolas vendem uma imagem, mas entregam um outro produto. Com certeza. Tem uma capa muito bonita, né? Não estamos aqui para questionar, mas a pergunta que eu queria assim, até para nós nos encaminhar aqui para o encerramento é: quais são os cuidados que os pais devem ter no momento de contatar uma escola? O que eles devem realmente se preocupar para não, de repente, estar colocando o filho no lugar errado? Para início, na verdade, é aquela questão de... Eu sempre falo para os pais que vão visitar a escola Divertidamente que eles precisam ter aquela confiança, né? Precisa chegar num ambiente em que deixe eles tranquilos, né? Que a pessoa que vai conversar com eles, né, seja uma pessoa capacitada para início de conversa, né? Porque, querendo ou não, a direção, coordenação da escola ali, né, é o que vai permear. Né? Um professor pode falhar, mas a direção, se estiver ativa ali, estiver né, assertiva, não vai deixar que isso aconteça, né? Certo. Vai substituir o professor, vai, né? Então, essa questão é um dos pontos, né, que precisa ser visto, né, muito pontual. E a questão da estrutura, claro, né? A estrutura da escola. Hoje em dia tem toda essa questão, né? Que aconteceu na outra cidade ali, já veio acontecer. Sim. Então, a segurança, né? Claro, a segurança. Toda essa questão ali. E a gente precisa estar seguro. Deixar o filho num ambiente seguro, num ambiente propício, que nem eu falo. Porque, às vezes, pais me falam, é porque eu prefiro deixar com uma babá em casa. A babá não tem formação, né? A babá não estudou, a babá não passou por conselho de educação, não é obrigação vigilância dela. Sanitária, por enfim, são N coisas, né? Então, até também assim, pelo fato de estar com outras crianças, né? De estar socializando, né? De estar ali junto com outras crianças. Não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor, e isso é pra vida, né? A socialização, o estar ali com crianças da idade dela, da mesma idade e num ambiente que favorece, porque o que acontece? O ambiente é adaptado, né? É adaptado para aquela faixa etária, é favorecido para aquela faixa etária e para o aprendizado. Então, não tem, né? Não tem... Aí começa a responsabilidade dos pais. Não tem a preguiça de questionar e perguntar. Porque às vezes as pessoas vão muito na onda dos outros. Tal lugar é maravilhoso. Pode ser maravilhoso para o teu filho, mas não para você. Não existe uma identificação. E aquela questão, eu vejo muito pais assim que chegam, eles querem só saber do cuidado. Entendi. Aquela questão da comida, né? Quantas refeições, enfim, o cuidado tá bem cuidado. E o valor que vai investir. E o valor, é bem isso. E deu. Não, tem aquele tempo, né, de visitar, de escutar tudo que a gente, que nem eu falei de alguns projetos, tem muito mais coisas, bacana, né? Do que acontece na escola, né? Enfim, o que vai acontecer com o teu filho dali pra frente, né? Porque é aquela questão, se tu tem essa bagagem para oferecer, né? É legal os pais escutarem e verem ter paciência, né? Agora ela falou sobre alimentação. Como é que vocês lidam com crianças que têm a chamada seletividade alimentar? Como é que vocês fazem? Tem um cardápio específico para eles? Porque isso é um desafio que eu venho enxergando muitas crianças com esse tipo de desafio, né? Sim. A questão da seletividade alimentar, ela é mais do autista, né? O autismo que vem com essa comorbidade, né? De seletividade alimentar. A criança
Mas não é uma regra. Não é uma regra, não são todos, mas tem alguns que sim. E aí, se tem essa questão ali, sim, a gente vai tentar organizar, né, até com a família ali, de uma forma, né, para que a criança se alimente de forma nutricional, né, que fique uma alimentação saudável conforme o que ele nos oferece, né, o que a individualidade dele mesmo, né. Se é uma questão de que a criança está com a seletividade alimentar, mas é uma criança normal, não tem, né, a gente vai instigando a provar, instigando, né? Não é questão que a criança esteja com algum problema, né? Eu acho que eu tive essa seletividade alimentar quando era mais novo. Isso, né, mas irmão? aí a gente vai tentando de várias formas. A questão da cozinha, né, da escola, a gente sempre utiliza, né, a beterraba, a cenoura e tal, de forma assim, bonitinha, de forma, faz um bolo ali, ficou colorido, a gente ficou não bonito. gostava disso. Então é aquela questão, né, que Salada, a gente vai não. tentando, principalmente, de alguma forma. Eu até hoje tenho seletividade alimentar. Então a escola tem a nutricionista também, né, que nos ajuda com isso, ela manda o cardápio. Qual é o corpo de profissionais que você tem na escola hoje? Você tem psicólogo, você tem... Isso, nós temos a questão da coordenação, né? Então, direção, coordenação, né? Que é quem me ajuda ali em toda essa questão, né? De organizar o pedagógico da escola, né? Aí tem os professores, né? Os professores, as auxiliares, a questão da cozinheira, nutricionista, né? E psicóloga, espaço AEE e multidisciplinária terceirizado, né? Porque não é sempre que precisa. Então, a gente espaço tem... AEE é... Hanna, agora eu vou te fazer é para, se precisa, no caso, uma questão assim mais... a gente está investigando um autismo, investigando um TOD, né? Ou tem uma criança com essa questão. Para a turma aí que está nos ouvindo. É o transtorno opositor. Aí, ó. Nós estamos ao vivo pelo aplicativo, tá? O pessoal que está nos ouvindo. Um TDAH, enfim, né? Então, se tem uma questãozinha que a gente está observando, a gente chama, faz algumas atividades individuais, né, com essa criança, e aí a gente encaminha para um neuro e tal. A escola não diagnostica nada, nenhuma escola pode diagnosticar nada, né? Que tem professores mas que existe, que pode. Mas agora eu vou te colocar numa pergunta, uma saia justa até para a gente fazer um corte bonito, né? Nós sabe que a gente procura corte bonito. Como é que você faz com aqueles pais que não querem aceitar a condição do filho que tá na cara, assim, ó, que ele é autista, que ele tem um problema de TDAH que é real? Como é que essa primeira abordagem, porque eu sei, e tem vários casos de amigos conhecidos e de amigos dos amigos conhecidos que comentam, que existem muitos pais que acham que o filho não tudo e vão mudando de escola. Aquela escola não é boa porque falaram que o meu filho era esse, eu vou botar pela outra. Como é que vocês lidam ali na escola sobre isso? Como é que é essa primeira abordagem? Porque deve ser uma conversa bem mais pesada, assim, né? Eu já passei por isso, né? Já passei por isso e eu acho que a calma e a empatia tá em primeiro lugar aí, né? Já passei até por essa questão de mudarem de escola, não, porque a escola ali não é ou simplesmente sumirem porque foi falado, né? Então, assim, ó, a escola, que nem eu falei, o diagnóstico não vem da escola, não vem da coordenadora, não vem da diretora, não vem da professora. Mas pelo menos a primeira orientação de procurar. Mas é a gente que convive com a criança, né? Então, é aquela questão. A gente vai, sim, pedir uma avaliação psicológica e neuro, né? Então, é aquela questão. A gente traz uma bagagem primeiro, a gente observa durante 3 a 4 meses ali, vai observando tudo direitinho a criança. Eu digo sempre para minhas pros, vão colocando, anotando tudo, faz um parecer, porque é um documento, né? Sim. Documenta tudo ali, organiza tudo, e aí assim a gente chama esses pais e coloca, né, tudo ali, essas observações, dizendo para que os pais, porque eles já devem ter observado essas coisas também. Então, a gente tem alguma coisa para comprovar ali, né? Porque senão, simplesmente, tu chegar numa conversa ali... não, eu acho que o fulaninho tem autismo. Materializar, documentar e materializar. Vamos fazer aqui um quiz, aqui, uma enquete. De 10 famílias, de 10... Quantos que aceitam normalmente e dizem, olha, tá, beleza, vou buscar
Tem famílias assim que até questionam, sabe? Será que não tem? Será que... Né? Aquela questão, querendo que a proja diga, não, capaz, tá tudo certo, né? Mas tem muitas que fogem muito, assim, de 10 é metade. Metade, 50% sim, diz que não. 50% diz que... Isso é uma coisa, desafiadora, né? Sim. Porque você, claro, você não quer que teu filho... Você porque quer que seu depois filho seja vai vindo a aceitação, ali, né? E é todo um trabalho psicológico também com as famílias, né? Por isso que é aquela questão, é muito sistêmico isso. Precisa da escola, precisa da família, precisa... de todo, neuro, psicólogo e tudo, né? Sim, é complicado, porque as pessoas têm o hábito de dizer assim, não, isso não é problema com o meu filho, pode ser com o problema da escola, aí vamos a escola que é ruim. A escola que é ruim, toda aquela questão. Gente, vou dizer uma coisa para você, estamos conversando aí com Ohana Maciel, que está à frente aqui da Divertidamente. Junei, lê para mim aqui, por gentileza, com sua voz maravilhosa, essa parte de trás. Sabe que ele tá mandando, Ana? É que eu não peguei o óculos. Ele não trouxe o óculos não, eu novamente. Eu trouxe, tá ali. Mas vamos lá, então. Eu quero a tua participação. Hortifruti, que tem a horte ali, a horte de Diverhorte. O que mais que tem aí? Como é que é? Lê toda essa parte que eu achei muito interessante. Aquela parte de trás ou da frente? Isso, a de trás, por gentileza. Escola Divertidamente, o melhor lugar para o seu bem mais precioso, o seu filho, tá? Então, atenção, deu a louca na Escola Divertidamente, corre e aproveite as últimas vagas com super desconto. Tem ainda vaga? Temos poucas vagas. Porque eu sei que dali um pouquinho, sempre bate, né? Eu vou lá, dali um pouquinho já, não tem mais. Porque tem um limite, vagas. né? Tem um limite por turma e a gente trabalha conforme o conselho, né? De educação nos manda, sim. Então não podemos passar disso. Perfeito. E para agendar então uma visita, é só ligar para o telefone 991 30 93 72 ou chamar também pelo 54 99253 4211. Mas você que está nos assistindo agora aqui, você pode também ir diretamente no Instagram, no que é @escola.divertidamente, sabe? O filme Divertidamente. Achei muito legal a escolha do nome. Foi antes do filme ou foi depois? Foi depois, do primeiro. Mas a questão do Divertidamente também, claro, por causa do filme. Parabéns. Mas pela questão de mente divertida. Também temos essa ligação, né? Bacana. A questão de trabalhar de forma divertida, de forma lúdica, a mente da criança. E aqui assim, e também como a Escola Divertidamente é parceira da Start, acessando ali o site da Start, você vai ter ali um link, aquele link já leva você diretamente para o nosso perfil aí da Escola Divertidamente. E aqui diz o seguinte: construindo conhecimento de maneira ampla, possibilitando novas experiências e descobertas, abrangendo diversas possibilidades de aprendizagem. Nosso diferencial são diversos, como Diverhorta, acho legal, pequenos artistas. Como é que funciona esses pequenos artistas? Vocês fazem teatro com eles? A questão de montar. O meu guri tem teatros. 13 anos, aí agora eu normalmente... vai fazer 13, ele está com 12, vai fazer 13, só que assim, a minha pequena, ela está com 9, e aí ela ainda tem o último ano dela de fazer homenagem aos pais, né? E eu falei, filho, tu não vai ter mais homenagem aos pais? Disse, pô, pai, isso aí já era de criança pequena. Eu já sou grande. Aí tem psicomotricidade, musicalização infantil, isso é muito legal. Muito literatura e teatro infantil, pequenos inventores, pequenos cientistas, espaço seguro com área e estrutura ampla. Eu estive lá, muito, muito legal mesmo. Os profissionais qualificadíssimos, aula de natação inclusa, isso? Temos no verão, claro, no valor né? da mensalidade, tudo incluso, isso aqui é aula de natação. E olha só, atendimento individualizado visando particularidades e necessidades de cada criança. E eles também têm a presença, não sei se o professor ainda está lá, o professor Gleison está lá com vocês, isso? Aí. Lembra do professor Gleison? O nosso famoso palhaço Uhu. Ele é fantástico, nós tivemos a oportunidade de trabalhar alguns anos com ele na Leve, quando a gente cuidava da comunicação da Rede Leve. E, Ivonei, tem mais alguma pergunta ali para ela? Não. A gente vai longe aqui, ó. A gente vai até... Só para você ter uma ideia, nós estamos há 50 minutos trocando uma ideia com você aqui. E ainda tem muitas outras perguntas, né? Com certeza. O bom do Papo Reto, que a Ohana vai ter que retornar aqui, mas eu acho que você volta aqui, Ohana, ou não? Claro. Volta, então. Eu acho que o mais importante foi de você perceber que a Divertidamente é uma escola onde você vai ter
o acompanhamento que você precisa, realmente profissionais que estão Bacanas preocupados, em primeiro momento, o acolhimento, não só da criança, mas da família como um todo. Eu acho que essa amplitude, Hanna, é o grande diferencial que vocês estão colocando hoje para que pais que estejam preocupados, que não estão se sentindo muito bem atendidos, por isso que é papo reto. Você não está se sentindo muito bem com a relação sua com a escola do seu filho, por favor, procure a Divertidamente para você encontrar esses mecanismos que você, de repente, não está encontrando e ter esse acolhimento. Gostaria mais que você reforçasse esse convite. Essa questão, a gente brinca até bastante, né? Quando eu recebo uma família nova, eu disse, a primeira semana é todo aquele tratamento VIP, né? Que a gente brinca. Porque eu mando fotos, né? Eu mesma... vou até a sala, toda aquela questão, né? A gente, há 15 dias ali, recebemos uma bebê de 5 meses e ela a mãe amamentando, né? E ela não tem jeito nenhum dela, ela já come alguma coisinha, tá introduzindo, mas não tem jeito de mamadeira, de nada. Então a gente tem toda essa questão, esse cuidado, né? A gente tá sempre mandando foto, dando, né, todo aquele cuidado e carinho, né? Aquele acompanhamento. Depois, devagarinho, a gente vai soltando a mão das famílias para eles, né? Mas porque tem já aquele estão pai seguros. Gilney, né? Que ficava passando na frente. Sim, que fica passando na frente, fica se escondendo. Eu tenho muitos pais se escondendo no cantinho do muro aqui, ó, olhando, né? Como é que tá eu a fiz criança. isso várias vezes. O Bernardo tava assim brincando, tava naquele dali um pouquinho, passava. Passa na frente de carro. A professora me olhava assim com ódio mortal. Ela queria... É por isso que o Marista ali aumentou. Chorando. A Conceição aumentou os muros. Agora a gente já sabe o porquê. Não. Gente, bacana. Posso falar do nosso apoiador também? Deve falar, por favor. Além, olha só, Escola Divertidamente, a gente sua visita com a professora aqui, o Hanna está aqui contando um pouquinho mais da escola fantástica. E ó, lembrando que no The Bowler, já foi no The Bowler, Pro? Sabe que o meu pequeno disse que quer comemorar o aniversário. Olha aí, tem um lugar kids muito legal, eles têm lá um espaço, dá para assistir o jogo do Internacional também lá, né, Ivonei? Do Grêmio também, do Grêmio também. Eu já assisti, mas o Grêmio agora não tá muito bom para nós assistir. Para dar alegria mesmo, assistir o Inter contra o Fluminense, que aconteceu ontem. Foi? Ontem, não impressionante. Lembro, ontem dia 6, tá, gente? Ontem dia 6 de agosto. Sistêmica. Aí o seguinte, dá para assistir que tem um telão gigantesco, tá? Tem sempre promoção no boliche. E nesta quinta-feira, dia 7, certo? 7/8, vai ter a Quinta do Entretenimento. Todas as quintas tem aí um evento diferente. É um espaço maravilhoso. The Bowler PF, né? Já segue lá no Instagram. The Bowler PF, certo? E no sábado, dia 9 de agosto, vai ter especial Dia dos Pais. Então você pega seu pai aí e aí é o seguinte, com reservas antecipadas, você leva aí um chopp bacaninha, vai lá. E é um lugar que dá para levar seu filho, tá? Dá para levar seu filho. Eles têm um espaço kids muito bacana mesmo. Não, é um ambiente bem família. Muito família mesmo. E tem mais assim, ó, vai ter Bragantino e Internacional no sábado, tá, Ivonei? E o Grêmio vai jogar contra o Sport de Recife. Domingo daí, tá? Tá bom. Pode ir lá. Mas o importante é assistir o Inter. Tá bom. Né? É isso aí. Gente, ó, não esqueçam então, Escola... The Bowler PF. The Bowler PF. Escola Divertidamente, já com matrículas abertas, né, professora? Até quando, Pro? Olha, nós, mês de agosto, agora a gente tem um descontinho, tá? Ótimo. Daqui a pouco, né? Para as últimas vagas ali, últimas matrículas, que tem poucas matrículas, né? Então, algumas turmas já fechado, não tem mais, e tem algumas matrículas. Então, mês de agosto agora, né? Até porque depois começa a questão, né? Ali só vai, daí a gente também não pegar na metade do caminho, assim, é complicado. É complicado, né? Maravilha, não perca a oportunidade, então, de conhecer, de vir trabalhar com esses profissionais e, principalmente, como eu disse, se divertir criando seus filhos, num ambiente maravilhoso, que a gente só tem a agradecer. Muitíssimo obrigado. Pela oportunidade, pela parceria. Eu acho que aqui a gente tirou muitas dúvidas, até mesmo nas entrelinhas, de pais que têm medo, às vezes, de se aproximar dos professores. Façam isso, procurem, conversem, diálogo, acho que é importante. Dialogar, né? É a melhor coisa. Vai ser um carinho especial que você vai estar fazendo. O foco é sempre a criança, né? Então criança. devem
Perfeito. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A gente está aí, então, já saindo aqui do ar com o nosso Papo Reto. Junei Passos na produção e também entrevista. Muito obrigado. E, Junei, só tem uma coisa para falar para você. Cara. Eu vou dizer uma coisa para você. Fala, meu irmão. Graduação e pós-graduação na Uninter, na maior instituição do Brasil, a R$ 99,00. Exatamente, 99. E a Ohana é aluna da claro, nossa colega. Nossa aluna, né? Tá, nossa aluna aí, ó. Tá gostando? Da pós-graduação. Isso. Muito bom. Recomenda. É bom. Recomendo. Tá aí, ó. Pessoal de todo o Brasil, 800 Polos, muito obrigado pela participação. Até mais. Tchau. E não esqueça, Divertidamente, a escola que você estava esperando. Voltamos breve com mais um Papo Reto.